Boa noite. Meu nome é Miguel Pereira, sou trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza, localizado no IPSEP, e damos continuidade às atividades virtuais de divulgação da doutrina espírita. O tema que nos foi proposto para ser apresentado na noite de hoje está no capítulo 11 do Livro dos Médiuns e tem por título Sematologia e Tipologia. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, vamos fazer uma prece para entrarmos em sintonia com a espiritualidade boa e amiga. Então, nesse instante, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade boa e amiga, para que possamos receber a assistência e o amparo para o trabalho desta noite. Que possa Deus e Jesus nos iluminar, ajudando o Senhor a levar esses conhecimentos que nos propomos a divulgar através da internet, de forma a colocar ao alcance de todos, Senhor, todos os teus ensinamentos, tua proposta de amor, de carinho, de fraternidade, e possamos levá-la, Senhor, colocá-la ao alcance de todos, como tu nos orientaste. Abençoa-nos, ilumina-nos e nos protege hoje e sempre. Bem, meus irmãos, na noite de hoje nós vamos estudar o capítulo 11, como eu falei, do Livro dos Médiuns. Apesar do tema apresentar uma palavra um pouco estranhas, soa estranho, mas ao longo dos nossos estudos, que nós possamos compreender o significado e a sua utilização dentro dos conhecimentos do Espiritismo. O termo sematologia, o primeiro, sematologia e tipologia. Primeiro, sematologia. Ele é utilizado na doutrina espírita para designar a transmissão do pensamento dos espíritos por meio de sinais, tais como ruídos, batidas, movimentos de objetos. Então, esses sinais são recursos utilizados pela espiritualidade para entrar em comunicação conosco. Então, esses recursos, quando são utilizados esses sinais, eles dão-se o nome de sematologia. Ele vem do grego, sematologia, então sema seria sinal e logos seria discurso. Então, discurso de sinais, no sentido da comunicação através de sinais. E dentro da sematologia, nós temos um dos sinais chamado batidas ou pancadas. Então, quando se trata especificamente das batidas e das pancadas, na sematologia, dá-se um nome. O nome podemos dizer assim, desse meio de comunicação é tipologia. Então, na realidade, a tipologia ela está dentro da sematologia no sentido de que é um meio de comunicação através de sinais. Quando esses sinais são realizados através de pancadas, de batidas, dá-se o nome de tipologia. Então, dessa forma, a gente começa a definir o significado dessas duas palavras que Kardec utiliza no capítulo 11 do Livro dos Médiuns. Agora nós vamos procurar entender que esse Livro dos Médiuns foi escrito em 1861 e esses recursos, esse meio de comunicação, ele foi utilizado bem no início e um pouquinho antes da codificação da doutrina espírita. Podemos assim imaginar que antes de Kardec iniciar os seus estudos, alguns fatos, alguns acontecimentos ocorreram, de forma a atrair a atenção das pessoas para esses fenômenos. Então, Kardec ainda não tinha conhecimento e já se comentava, já se falava dessa comunicabilidade, da comunicação dos espíritos com os homens. Por exemplo, a gente pode citar o caso de um episódio ocorrido nos Estados Unidos das irmãs Fox. Isso ocorreu no vilarejo lá chamado Hydesville.
Então, no ano lá de 1847, 1847, essa família Fox, ela foi morar nessa aldeia, nessa comunidade de Hydesville, né, que ficava a 30 quilômetros de uma cidade, né, chamada Rochester, e era no estado de Nova York. Essa família, ela no início, né, já começou a perceber que algumas coisas estranhas aconteciam na casa, né? Mas esses fatos ainda não estavam assim incomodando, atrapalhando o seu dia a dia lá, né? Ocorre, porém, que no ano seguinte, de 1848, né, lá no mês de março, começaram a ocorrer algumas coisas assim mais fortes, alguns fenômenos, algumas batidas, algumas pancadas muito fortes, né, que quem nos traz esses comentários, né, ele no livro História do Espiritismo, eles falam sobre que em 28 começa já as filhas, né, do Sr. Fox, elas já não suportaram, ficam tendo medo, então elas não dormiam nem sozinhas no quarto delas, elas iam dormir no quarto deles, né? E até o dia 31, aquelas coisas foram se tornando cada vez mais fortes. Até que nesse dia 31, que a gente tem como um marco, né, da chegada da nova revelação, né, entre nós, é quando se estabelece o primeiro contato, né, do plano espiritual aqui através desses sinais, né? Então, o que ocorreu? Essas pancadas nesse dia estavam de uma forma tão insuportável, né, que a Kate, que era a mais nova, ele tinha duas filhas, esse casal era Kate e Margaret, a esposa de seu John Fox era também Margaret, e essas duas filhas, nesse dia, especialmente a Kate, ela resolveu enfrentar, como dizer assim, ela resolveu encarar, né, naquela a crença deles que eles eram da religião metodista, né? Então resolveu encarar o diabo, podemos dizer assim, né? Que para ela tratava-se do diabo. Então ela vai e faz algumas perguntas, né? Para a entidade invisível, né? Mas se dirigindo como se fosse ao diabo, dizendo: Senhor pé rachado, né? Faça o que eu faço, e batia, né, as mãos, né? E depois que ela fez isso, imediatamente se ouviu umas pancadas em número igual a das palmas que ela tinha efetuado, né? Então a senhora Margarete ficou assim, achou estranho, e por sua vez ela começou também a fazer algumas perguntas para o espírito, né? E ela fez uma pergunta da seguinte forma: agora faça o que eu estou fazendo. Conte. 1, 2, 3, 4. Né? E logo que ela terminou, imediatamente as pancadas corresponderam ao número de batida que ela tinha solicitado. Né? Então, a partir daí, se estabeleceu um diálogo, né? E foram feitas muitas perguntas. Né? E essas perguntas elas faziam e ele ia respondendo através de sim ou não. Né? Então, assim, é um espírito? Aí, se for de duas batidas, né? Então, ele perguntava: é um espírito? Ele dava duas batidas, duas pancadas, né? E ela pergunta: se você for um espírito assassinado, de duas batidas. E depois ele perguntou: foi assassinado nesta casa, né? Então, ele vai e responde com pancada mais forte, com ruído imenso, né? E que se fizeram ruído de uma forma muito forte, muito contundente, né? Então, além da comunicação em si, da pancada, como ela queria que fosse respondida, com duas, né, batidas, e a forma como o espírito fez, né, demonstrando assim que realmente aquilo tinha acontecido, e que ali ele estava demonstrando um pouco de seus sentimentos em relação àqueles fatos ocorridos. Né? Então, isso aí é para que a gente possa mais na frente, né, fazer um comentário a respeito. É você responder a questão com sim e não, com uma pancada ou duas pancadas, e você responder sim ou não, e de uma forma contundente, né, muito forte, né, demonstrando que existe algo mais além da resposta em si. Né? Então, esse espírito, né, que se comunicou, e no final ele até conseguiu revelar o seu nome, que se chamava Charles Rosman, né, e que ele forneceu ainda a sua história, né, disse que tinha sido um vendedor ambulante, e que os antigos moradores daquela casa o tinham assassinado, né? Havia mais ou menos uns 5 anos, né? Para furtar-lhe o dinheiro que ele trazia, né? Então o seu corpo ele foi achado sepultado no porão. Mas no início não achou todo o corpo, só algumas partes do corpo dele.
50 anos depois foi que conseguiram localizar a alçada, né? E junto com os ossos eles encontraram um caixão, né? Então isso aí foi até motivo de confirmação para aquela história, né? E inclusive esses restos mortais e essa caixa se encontra num museu lá nos Estados Unidos, né? Então, demonstrando que aquilo ali foi pesquisado, foi analisado e constatado que tudo ocorreu, né? E foi comprovada a história que o caixeiro viajante tinha contado, né? Então, essa história ela serve para, de uma certa forma, nos direcionar para que quando nós explicarmos, né, aquilo que Kardec vai falar, né, nesse capítulo, né, e entendermos como foi no início, aqui foi antes de Kardec, né? Então foi 1848 quando ocorreu, né, essa primeira comunicação, né? E o fenômeno que aconteceu mais em seguida, né, foi o fenômeno lá das mesas girantes, lá agora já na Europa. Então esse estudo que Kardec faz já é das mesas girantes, né, em cima aqueles fenômenos que estavam ocorrendo né, no meio, né, intelectual da França e na Europa, né, nos grandes centros, né, ocorria esse fenômeno das mesas girantes. E já estava há um bom tempo, né, acontecendo, né. E quando Kardec fez esse estudo, né, o fenômeno de pancada já estava diminuindo, né. Então Kardec já estava se utilizando da psicografia, da psicofonia, né, mas mesmo assim esses fenômenos ainda ocorriam, né. E nesse estudo, Kardec vai fazer uma análise, um estudo desse fenômeno, né, para colocar lá no Livro dos Médiuns, sobre tudo o que se poderia estudar acerca da mediunidade, fenômenos mediúnicos, né. Então, Kardec inicia este capítulo, né, informando que as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipologia. Então, ele confirma aquilo que a gente falou no início. Das comunicações que ocorreram lá no episódio de Hydesville, né, das irmãs Fox, eles ocorreram através de pancadas e tipologia. Eles perguntavam e eu respondia se era sim ou não, né, uma batida ou duas batidas. Então começou dessa forma, esse contato inicial, né. Agora Kardec já vai colocando, dizendo assim, que isso aí é muito limitado, esses recursos, porque oferece um meio primitivo, né? Porque ele vai oferecer simplesmente respostas para sim ou não, né? Mediante um número convencionado de pancadas, né? E Kardec agora vai dizer que mais tarde ele foi aperfeiçoado. No sentido de quê? No sentido de que mesmo esse meio de comunicação ser um pouco primitivo, né? Muito, podemos dizer assim, deficiente, para uma comunicação mais completa, né, de uma maior quantidade de informações, mas mesmo assim se conseguiu desenvolver essa técnica, né, esse meio de comunicação dos espíritos, né. E Kardec faz esse estudo justamente através dos tipos, né, das maneiras de se obterem essas pancadas, né? De que maneira se obtém essas pancadas, né? Então ele vai trabalhar agora a tipologia, né? Então aquilo que a gente estava falando do sim e do não, né? Então Kardec vai dizendo assim que inicialmente, né, nas mesas girantes, tinha a primeira, se poderia chamar, né, a mais primitiva de todas, a tipologia por meio de básculo. Então, tipologia por meio de básculo. Então, esse movimento consiste em a mesa se levantar em um pé só, né, e cair batendo com um deles, né. Ela levanta, né, e cai com um pé só, né. Ela, como se fosse, ela levanta um lado e cai batendo com um dos pés da mesa, né. Então, esse recurso, ele chama assim que o nome básculo, né, que a gente usa muito nas nossas casas, no meio nosso, a palavra basculante, né, que é aquele movimento de fechar, né, e abrir nesse sentido, né. Então a mesa, né, então ela subia e depois ela batia, tocando e gerando um ruído, né, podendo ser um ou sendo dois, né, duas pancadas. Então, por conta desse formato, né, da mesa, né, ele deu o nome de tipologia por meio de básculo, né. E ele aí vai dar uma série de informações sobre essa técnica, né, esse meio de comunicação, né.
ele fala de naquele tempo se era muito comum de se evocar espírito. Então, se você quiser que venha um determinado espírito, então você já procura evocar, porque se não fizer essa evocação, viria qualquer espírito, né? Qualquer um, ou aquele que participava dos trabalhos, né? Então viria sempre o mesmo. Então, se você quisesse um determinado espírito, teria que ser feito uma evocação, né? Então, tendo-se condicionado, por exemplo, nesse trabalho, né? Aqui uma pancada seja sim e 2 pancadas seja não, então a partir daí você poderia fazer qualquer pergunta à espiritualidade, né? Aí Kardec agora vai colocar um inconveniente disso aí. Por quê? Porque você vai fazer as perguntas, mas as respostas serão só em cima de sim e não. Seria uma pancada para sim, 2 pancadas para não, se convencionou desta forma. Então, você vai ter que formular as perguntas de forma que o espírito responda com sim ou com não. Então, você nunca poderia perguntar ao espírito assim, que desejas? Né? Então, Kardec disse, se você perguntar que deseja, então o espírito ele teria que responder com uma frase. Então, ia ser muito difícil. Então, Kardec disse, você teria que aperfeiçoar a maneira de você perguntar, de tal forma que você pudesse conseguir a resposta dos espíritos, mas utilizando, né, bem as perguntas. Né? Então ele dá um exemplo, como é que você poderia fazer. Né? Então, desejas isto? Então, não, por exemplo. Né? Aquilo? Aí sim. Então, e assim por diante. Então você ia fazendo perguntas, né, mais precisas para que o espírito respondesse com mais segurança, sim ou não. Né? Então, se você pergunta, você está contente? Né? Ele poderia dizer sim, mas ele poderia querer dizer mais outras coisas, né? E que ia depender, né, daquele momento. Ele vai responder só sim. Mas se ele está contente porque ali presente em alguém que ele tem admiração, ele não poderia complementar. Né? Então, por isso que Kardec vai dizendo que essa comunicação ela é muito deficiente, apresenta muitas falhas, né? Mas que ao longo do tempo foram sendo aperfeiçoado esse tipo de atividade, de comunicação com os espíritos. Né? Então, Kardec agora, a partir dessas informações, né, e dessa deficiência dessa comunicação, ele vai tratar de uma questão dentro dessa comunicação, né, de básculo. Ou seja, ele vai dizer que quando se emprega esse meio de comunicação, o espírito usa também uma espécie de mímica. De que se trata isso? Né? Ele diz assim, que o espírito exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Então, através da força das pancadas, né? Quando ele está afirmando ou quando ele está negando, é uma espécie de mímica que está traduzindo, está levando uma informação. Né? Então, o Kardec agora está trazendo a informação sobre a questão não da tipologia, né, mas da sematologia. Né? Ele está demonstrando o quê? Através disso aí? O sentimento que ele está levando junto com aquela pancada. Ele não está só dizendo sim ou não. Ele está dizendo sim, mas de uma forma agressiva, de uma forma brusca. Ou ele está simplesmente deslocando a cadeira, né, de uma forma suave. Né? Kardec vai dizer assim que existem situações, né? Existiam naquelas situações, e quando aquele espírito era um espírito mais amável, mais delicado, né? Ele, tanto no começo da comunicação, como no final da comunicação, ele se fazia como se fosse uma reverência, né? Ele a guisa de uma saudação, como se ele estivesse saudando aquelas pessoas. É como se a mesa se abaixasse, como se fosse uma forma de saudar aquelas pessoas que estavam ali junto com ele, né? Enquanto outros fatos aconteciam de um movimento brusco, né? De bater fortemente no chão, né? Às vezes jogava até ao chão, jogava a mesa ao chão. Então os espíritos iam demonstrando, né? Junto com a informação, sentimentos, né? Então Kardec vai falar o seguinte, né? Se você quer dirigir, também tem outro fato assim, né? Se uma mesa quisesse fazer referência a uma daquelas pessoas presentes, às vezes ele encaminhava aquela mesa em direção daquela pessoa. E a forma como ele levava a mesa até aquela pessoa demonstrava aquilo ali se era afeição ou se era uma antipatia. Né? Então, se ele estava agindo com brandura ou com violência.
né? Se era com brandura, ele tinha afeição. Se era uma certa violência na maneira de chegar lá, é que é como se tivesse uma antipatia, né? Então, isso aí Kardec diz que essa, propriamente dita, é a sematologia, ou a linguagem de sinais, né? Então, aí não é só a pancada em si, né? Aí tem uma mensagem que está, podemos dizer assim, junto com aquelas pancadas, está indo outras informações, outros sinais que sendo interpretado, nós damos o nome de sematologia. Segundo Kardec, né, tratando da questão da tipologia, né, por básculo, né, por meio de básculo, né, Kardec vai agora dizer que não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e se enriquecesse com um meio de comunicação mais completo. Então Kardec vem agora nos falar da tipologia alfabética, né? E que consiste essa tipologia, né? Então, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas, né? Então, podem obter-se, então, palavras, frases e até discursos inteiros. Então, Kardec vai dizer que as pancadas agora vão representar as letras, né? Então, de acordo com o método adotado, né, uma pancada, né, pode uma pancada para a letra A, né, duas pancadas para a letra B e assim por diante, né? Enquanto isto, uma pessoa vai escrevendo as letras à medida que foram sendo designadas, né? Então, o espírito, juntamente com os experimentadores, né, eles vão se organizando de tal forma que a mesa, né, junto com o médio, vai dando a quantidade de pancadas e alguém, né, junto com outras pessoas, vão calculando as letras e fazendo as anotações, né? Em relação ao método anterior, é uma grande evolução, né? Porque aí você vai poder construir as frases, né, como a gente tinha falado antes, né? Construir até sentenças completas, né, até textos completos. Mas de uma forma, apesar de tudo, demorada, né? Não quer dizer que foi se encontrando facilidade para o desenvolvimento da tarefa, né? Mas em relação à tipologia de básculo, né, é uma grande evolução, né? O trabalho passa a ser mais completo, né, podemos dizer assim, né? E isso aí consome menos tempo, né, para a realização dessas tarefas, mas não deixa de ser uma coisa demorada, né? A partir daí foi se buscar maneiras, né, de se aperfeiçoar ainda mais esse sistema de comunicação, né, da tipologia alfabética, né? Porque aí as pessoas, né, ainda interessadas nesse fenômeno, elas foram procurando outras maneiras de tornar aquela comunicação mais rápida, né? Então alguém colocava a questão das abreviaturas, então a pessoa colocando através de abreviatura, né? Ou uma palavra, assim, você começa a falar uma palavra, né? Então você já sabe mais ou menos que palavra se trata, você faria a pergunta e o espírito ia dizer sim, então ele completava aquela palavra sem precisar das batidas para terminar, né, de completar aquela palavra, né? Então o médium, ele vai, eles foram, né, os trabalhadores, os experimentadores, os médios foram buscando as alternativas para tornar aquele meio de comunicação mais rápido, né? Então, outro meio que eles acharam de aperfeiçoar, né, essa comunicação foi, em vez de esperar que o espírito fosse identificando a letra, né, através da pancada, né, ele colocava um dos assistentes, né, colocava na frente dele um alfabeto, né? E esse alfabeto e números, né, também algarismo, né, letras e números, né, ele colocava na frente dele e o médio ficava só o médio junto com a mesa, né? Então ele se direcionava para a letra ou para o número que queria. Quando fosse aqui o espírito estivesse interessado em registrar, a mesa dava a batida, né? Então aí também já foi uma outra forma de tornar aquela comunicação mais rápida, né? Bem mais rápida do que esses métodos anteriores, né? Então Kardec vai dizer que todos esses efeitos que ele acabou de indicar podem obter-se de uma maneira mais simples, né? Esse recurso desde de báscula, né, e da alfabética, tipologia alfabética, né, Kardec disse que poderia se conseguir de uma forma mais rápida, né, que é a tipologia interior.
Aí o que vem a ser essa tipologia interior? Né? Kardec nos diz que é uma tipologia, um sinal que é registrado no interior, né, da madeira, né, que está sendo utilizada. Né? Então ele diz que nem todos os médios têm essa capacidade de provocar esse fenômeno, né? Mas que com a prática a maioria deles são capazes de realizar. Né? Então essa pancada no interior da própria madeira, né, ela tornaria aquela comunicação bem mais rápida. Né? Então não precisaria do espírito tirar você, a mesa ir lá e ficar batendo e você ficar contando. Então o som já sairia direto da mesa. Só isso. O som saindo direto da mesa, você ia contar, mas sem precisar a mesa estar se movimentando, sem precisar ter aquela toda a atenção em mais um controle, né? Aquilo ali ficaria bem mais fácil de ser conduzido. Então, Kardec disse que essa tipologia anterior daria muito mais velocidade, né, nas comunicações. Né? E Kardec disse que já tratou desse assunto já um pouquinho antes, né, sobre esse tipo de comunicação. Né? Se a gente for voltando à questão lá do fenômeno de Hydesville, a gente vê que o som, né, era obtido nas paredes, no teto, né, na madeira. Né? Então esse som era uma tipologia também interior. Né? Mas nem todos os médios tinham essa capacidade de realizar esse fenômeno. Né? E Kardec diz assim que uma outra questão da importância de se utilizar esse método, né, é que diminui bastante a questão que ele diz assim, do embuste, né, do médium, né, que vai querer enganar através daquela comunicação. Né? Ele diz que a tipologia interior, através dessa pancada no interior da mesa, né, também pode ser feito, né, de uma forma irregular, né, mas que é mais fácil você realizar na de báscula e na alfabética. Né? Então Kardec vai, né, mostrando, né, todos os tipos de meios de comunicação através da tipologia. Né? Então ele falou da de báscula, ele falou da alfabética e orientou que se fizesse através da tipologia interior. Né? Mas ele diz assim, que porém que seja os aperfeiçoamentos que se possam produzir nessa maneira de proceder, ou seja, na tipologia, qualquer uma que você tentar aperfeiçoar, ele diz que jamais conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade da escrita. Né? Então ele já estava dizendo assim, que ele, né, como trabalhador e pesquisador, né, já tinha analisado essa comunicação, né, sobre vários aspectos, de várias maneiras. Né, e ele chegou à conclusão de que a escrita era que presentemente já era empregada por ele e era mais rápida. E que essa outra ele já estava sendo deixada de ser utilizada. Agora ele vai dizer o seguinte, que no entanto, ele coloca assim, no entanto, né, e às vezes é interessantíssima essa questão do ponto de vista dele, que o fenômeno, sobretudo para os novatos, esse fenômeno da tipologia, ele é importante para os novatos, né? É porque ele tem a vantagem de propor, né, uma visão de que existe uma absoluta independência do pensamento do médium. Então, isso aí, as pessoas que chegavam, né, eram novatas, né, nesses fenômenos, né, quando ele via essa questão da mesa batendo, né, o fenômeno em si acontecendo, ele percebia que aquilo ali era uma ocorrência realmente de uma entidade, de um espírito, né, e não o médium, né, não o médium atuando, né, porque ele percebia que aquele fenômeno estava acontecendo por influência, né, dos espíritos, né. Então ele disse que daí que esse processo constitui para muitas pessoas forte motivo de convicção. Né? Então, apesar de Kardec dizer que naquele momento o ideal, né, seria utilizar-se da escrita, isso não quer dizer que aqueles fenômenos não foram importantes e ainda não estava sendo, ainda era importante porque ajudava a despertar o interesse, né, pelos fenômenos a outras pessoas, que esse fato acontecendo através das pancadas ainda era um meio de atrair a atenção e despertar o interesse pelos ensinamentos dos espíritos. Né? Então Kardec vai informar isso aí. Né?
Então, no último item, né, que Kardec fala sobre esse assunto no capítulo, né, ele agora da tipologia, ele vai falar de uma informação que estava no meio, né, espírita, né, que estava o incomodando, né, e ele disse assim, resta-nos, né, lá no final, né, vou colocar assim, como ele realmente disse, né, ele disse, resta-nos destruir um erro assaz espalhado, o de confundirem-se com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas, né? Então, as pessoas, né, estudiosas, né, da doutrina espírita, né, devido muitas vezes àquela forma de classificação dos espíritos, né, um desses espíritos era tido como espíritos batedores, e esses espíritos eram quem é responsável por fenômenos físicos. Então partia-se do pressuposto que eles, sendo eles os que efetuam os fenômenos físicos, né, então, eles seriam aqueles que estariam lá efetuando as pancadas, né, nas mesas, ou fazendo com que a mesa batesse. E Kardec vai dizer que não é dessa forma. Né? Assim, a comunicação inteligente ela é realizada tanto por qualquer espírito, né? Tanto um espírito superior como um espírito batedor, um espírito de uma outra categoria. Porque a tipologia ela constitui um meio de comunicação qualquer. Então, da mesma forma que um espírito superior ou um espírito mediano se utiliza, né, da escrita, né, no caso, se você não tem o lápis, não tem a caneta, e você tem a mesa, e você tem um médium, então ele vai se utilizar do que ele tem. Então, Kardec vai explicar, né, porque isso aí estava no meio, né, do movimento, para tirar, né, essa informação incorreta. Né? E ele termina assim com uma frase bem interessante. Ele diz assim, assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Né? Então, Kardec procura, né, dessa forma, retirar, né, essa informação que era corrente lá no meio espírita, mostrando que qualquer espírito, né, tanto espíritos, né, batedores como espíritos superiores, poderiam trazer comunicações através da tipologia. Né? Agora, o que ele deixa bem claro nesse capítulo, nesse texto, é que ele pelas pesquisas que ele fez, ele já percebia que para a velocidade, né, e a quantidade de informações que a doutrina espírita tinha e desenvolvia diariamente, a tipologia não teria condições de ajudar. E ele disse que através da escrita era o único meio que ele conseguia, né, dar conta, né, de tudo isso que estava chegando, né, da espiritualidade. Então, esse capítulo, né, muito interessante, ele vem nos mostrar, né, a forma como esse trabalho da espiritualidade para trazer, né, a doutrina, né, trazer o espiritismo para nós, como foi que ele iniciou, como ele começou e como foi esse processo de evolução dos meios de comunicação. Né? Então, o que Kardec também, quando coloca que muitos ainda utilizam disso aí, porque ele fazia uma análise naquele momento. Né? Ele era lá em 1861 e ainda existiam essas comunicações. Né? Mas é como se a gente for analisar aquelas palavras do Cristo, quando ele dizia, há muitos chamados e poucos os escolhidos. Né? Então, essas comunicações, de uma certa forma, elas chamavam a atenção, atraía, né, aquelas pessoas realmente, e aquelas que se tinham interesse, se tinham tocado pelas mensagens, pelos ensinamentos, e esses é que permaneciam no movimento espírita. E eram essas pessoas agora que eram levadas naturalmente para junto do codificador, para junto da sua a sua comunidade espírita que estava sendo, a sociedade espírita que estava sendo construída, e foi levando todos esses espíritos para lá, né? E outros centros que foram fundados, né? Então, quem não tinha interesse ficou no fenômeno, né? Nas mesas, nos salões, né? Daquelas cidades. E quando surgiram uma outra novidade, naturalmente eles deixaram aquela e foram para outras. E, podemos dizer assim, tiveram a oportunidade, viram, mas deixaram passar. Mas aqueles que conheceram a doutrina, os seus ensinamentos, né, souberam diferenciar o fenômeno e passaram a dar mais a importância ao conteúdo, à mensagem que era trazida por aqueles espíritos. Né? Então, que possamos, né, nesses instantes, né, chegamos ao final, né, deste estudo, agradecermos, né, a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade que nos é concedida para estarmos desenvolvendo atividades
na Casa Alta de Souza, contribuindo de alguma forma para levarmos, né, um pouco dessas informações, desses estudos, para todos aqueles que nesses momentos estão tendo a oportunidade de assistir, de refletir e analisar, né, esses conhecimentos para engrandecimento pessoal, né, e para também colocá-los em práticas em suas vidas. Né? Então, que possamos nesse instante elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecermos por esta oportunidade. Né? Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nesses instantes, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, dando continuidade, Senhor, à nossa existência, às nossas lutas, vivenciando esses momentos de dores e de sofrimento que se abatem sobre este planeta. E possamos refletir, Senhor, sobre tudo o que está acontecendo, mas mantendo sempre a fé e a esperança que Tu está controlando, fazendo com que haja um amanhecer de uma nova era, repleta de felicidade para todos aqueles que aqui permanecerem, Senhor. Que possamos aproveitar a oportunidade, mantendo as nossas condutas do bem, da prática do bem e do amor ao próximo. Que Tu, Senhor, possa nos fortalecer, nos abençoar e nos iluminar hoje e sempre.